Eu me chamo Renata Franco, eu tenho 39 anos e eu sou médica obstetra. Eu tenho 2 filhas, uma de 6 anos e uma de 2 anos. Eu procurei o Slim Fit em agosto de 2019, 1 mês e meio depois de eu ter filho, de eu ter minha última filha. Há alguns anos, minha vida era bem parada, eu estava muito sedentária. Depois que eu entrei na medicina, comecei a trabalhar profissionalmente, no serviço privado principalmente, o tempo ficou escasso e eu deixei a minha saúde bem de lado. Depois veio a primeira filha, veio a segunda filha e eu cheguei num ponto que eu precisava mudar a minha vida. Então eu acompanhava uma pessoa no Instagram que praticava o Slim Fit e eu achei interessante aquelas aulas. E eu achei que valia a pena tentar uma aula experimental. E eu vim totalmente despretensiosa e eu fiz a aula e eu me apaixonei. Eu fiquei com medo de não conseguir acompanhar por causa da rotina, por causa dos horários. Minha rotina ela é muito... Eu não tenho horário, então eu fiquei muito preocupada porque por serem aulas com horário marcado, a minha angústia era, e se eu não conseguir vir para a aula? Mas aí havia possibilidade de reposição e isso para mim foi muito importante. E o professor me estimulou muito e eu gostei demais da aula, porque era uma aula que em 1 hora eu conseguia treinar tudo que eu precisava e era suficiente para que eu voltasse à minha rotina de treino. Durante os 2 anos que eu pratico o Slim Fit, a minha vida foi mudando. Então, no começo, meu objetivo era só não ser mais sedentário. E aí começaram a vir os desafios. E os desafios incluíam alterações de alimentação, quantidade de treino, inclusive fora do Slim. E eu fui aos poucos acrescentando mais atividade física na minha rotina, eu fui aos poucos tirando o açúcar da minha rotina. E isso aconteceu bem no meio do início da pandemia. Então, se eu tivesse parado de fazer atividade física, talvez hoje eu estivesse muito acima do meu peso, minha qualidade de vida melhorou muito, eu acordo mais disposta, eu sou uma pessoa mais feliz, eu consigo incentivar outras pessoas que às vezes estão numa situação parecida ou pior que a minha, a se proporem a entrar na atividade física. E isso é muito transformador, é muito legal você ver as pessoas mudando de vida. Então, mudou a minha. Eu acho que as pessoas que acompanham o Slim Fit e não dão aquela chance, eu acho que elas precisam fazer uma aula experimental, porque depois da primeira aula a gente se apaixona pelo método, a gente tem vontade de se superar e os desafios fazem isso com a gente. Então realmente dê uma chance, dê uma oportunidade, faça uma aula experimental e no começo não precisa fazer um plano anual. Começa com um plano mensal, vê se você vai gostar, se der certo, você aumenta para o trimestral, depois você aumenta para o anual e assim vai, foi assim comigo. Quando eu comecei, eu fiz uma aula experimental, conversei com o professor foi lá e insistiu, venha de novo na próxima aula. Fechei o pacote mensal, achei que eu nem ia conseguir malhar o mês inteiro, consegui e fui melhorando a cada dia. E aí depois eu fechei o anual e agora eu não consigo mais sair do Slim. O Slim Fit para mim além de uma atividade física, um desafio pessoal. Então aqui eu consigo me estimular a não desistir, de procurar saúde, de procurar um corpo melhor, para me sentir mais à vontade comigo mesma, para resgatar a minha autoestima. E além disso, o Slim ele promove saúde. Então eu acho que hoje nossa vida é tão corrida, nossa rotina é tão bagunçada, a gente se preocupa tanto com o trabalho e a gente não tem tempo de se preocupar com a saúde. Então o Slim ele realmente mudou completamente isso na minha vida. O Slim é um desafio pessoal.